Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito e te pedimos para que o Senhor nos conduza nessa noite. Que o Senhor nos dê toda a liberdade, que seja leve, que seja agradável, mas que seja a sua palavra exposta aqui em nome de Jesus, Pai. Tire de nós tudo aquilo que não vai nos conduzir ao lugar que o Senhor projetou para a gente. E que todo mundo que está aqui, Pai, saia com uma experiência mais profunda de intimidade com o Senhor e desafiado, de fato, a levar esse evangelho que tem nos transformado a todas as pessoas. Pai, faça isso em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. A gente está na série Uma Igreja Simples. Hoje é a última pregação da série Uma Igreja Simples. E o tema da série, da pregação de hoje é sucessão. Então a gente vai discutir o que é sucessão do âmbito da igreja, do âmbito também familiar, e o Senhor Jesus vai nos conduzir, vai nos desafiar nessa noite em nome de Jesus. Vejam que nós somos presentes. Vamos discutir a sucessão do Temer. É isso? Sucessão do Temer, não. Amém, irmãos. A gente foram 12 pregações da Igreja Simples, e de fato ela nos incomodou muito. Muitos irmãos foram incomodados com a série, porque tratou de algumas bases daquilo que a gente achava que tinha e não tinha. Então, na primeira, o tema da pregação foi, eu quero fazer em 5 minutos um resumo rápido da série toda. A primeira foi uma igreja, a igreja da Laurinha, a igreja dos nossos filhos. E a gente discutiu o que é que nós queremos para a nossa igreja. A igreja que os nossos filhos vão crescer. Quem já tem filhos, diga amém. A igreja que os nossos filhos vão crescer. Como é que a gente quer que essa igreja seja? E aí você pode voltar lá no site e assistir tudo de novo isso aí. Aí a segunda pregação foi sobre congregar. E a gente chegou junto à conclusão que congregar é muito mais do que vir na igreja aqui domingo. Inclusive você pode vir aqui na igreja há 20 anos e nunca ter congregado com ninguém. Inclusive você pode ir no RIP durante a semana e não congregar com as pessoas que estão lá. Porque congregar é muito mais do que estar presente no lugar. Congregar é se importar e sentir a dor junto. Pelo que você ora, pelo irmão que está do seu lado. Dá uma olhada quem está do seu lado. Só assim, se você conhece ou não conhece. Pelo que você ora por ele. Ô Suelen, pelo que você ora pelo Flavinho. Não ora pelo Flavinho. Por quê? Porque pouco conhece o Flavinho. Não sabe qual é a dor do Flavinho, não sabe quais são os sonhos e o projeto do Flavinho, então vocês não congregam. Vocês estão na mesma igreja, prédio, mas não congregam. E a gente chegou à conclusão que nós íamos congregar, íamos de fato se preocupar uns com os outros, e desde lá a gente tem feito isso. Diga amém? Eu espero que tenha sido pelo menos. E aí depois a gente falou sobre pecados. E a gente disse que pecado vai ser sempre pecado, pastor Ares. Pecado a gente sempre vai dizer que é pecado. Pecado a gente sempre vai dizer que é pecado. A gente nunca vai dizer que pecado não é pecado. Pecado é sempre pecado. Só que a gente vai ser delicado com os seus pecados. E eu quero que você seja delicado com os meus pecados também. Porque a gente ainda não está pronto, a gente está em obras. Mas não vamos contemporizar. Absolutamente. A gente vai dizer que é pecado. Pecado é pecado. Ô amigão, isso aí que você está fazendo é pecado. Por que você está dizendo isso? Está me julgando? Não, eu estou te ajudando a entender que esse caminho não agrada a Deus. E aí você vai me mandar embora? Não. Vamos junto nessa aí, até que você seja transformado. Isso significa que nós não vamos excluir ninguém. A não ser que... Não vamos excluir ninguém. Se constituir no problema, nós tiramos no tapa. Aconteceu na nossa história em 30 anos, uma vez a gente precisou tirar um irmão. Foi mesmo? Porque ele estava causando mal para a igreja e não queria correção e enfim. É mesmo, é um só. Toquei ele, coitado. Mas eu quero dizer para você que os seus pecados, eu vou olhar para você e vou caminhar com você, mesmo você com os seus pecados. E eu realmente espero que você também não me exclua da sua vida pelos meus pecados. Infelizmente ainda choro por eles. Quem gosta de pecar? Mentira, não fale. Quem gostaria de parar de pecar? Amém. Quem gostaria de deixar de gostar de pecar? É isso aí. Lembrando sempre que o pecado ele é inerente à natureza sua da carne. Veja bem, isso todos aqui, todos.
Diz a palavra lá em Romanos, capítulo 7, que na minha carne não habita bem algum. Daniel, infelizmente, dizer para você que você não vale nada. Agora diga você também. Esse que é o problema. Na nossa carne não habita bem algum. Presta atenção. Consciência real. Você não presta. Você só pensa porcaria. Você tem prazer nas coisas escondidas. Isso alimenta você. É você assim, viu? Eu não sou assim, não. Você só pensa naquilo. E aí depois a gente pregou sobre adoração. E a gente chegou à conclusão que uma igreja simples é uma igreja que adora o Senhor, só que a adoração é muito mais do que música. Inclusive eu posso cantar e nunca ter adorado o Senhor. Porque a adoração não é música, a adoração não é levantar a mão, a adoração é abrir mão de quem você é por Jesus. Abrir mão do seu vontade, do seu prazer por Jesus. E a gente chegou à conclusão de naquele momento em que você quer muito que o seu vizinho morra e você não xinga ele e vai para sua casa chorando. Você já chorou de raiva? Diga amém. Chorando de raiva. E você não mete a mão na cara do seu vizinho. E chega e fala assim, Deus, eu estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. É por você. Isso é um ato de adoração a Deus. O momento que você desliga o celular para quando a sua ex-amante te liga. E isso é um ato de adoração a Deus. Diga aleluia. É verdade. Uma igreja simples é uma igreja que adora. Diga assim, sede santos porque eu sou santo. Se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado, imaculado e pronto. Amém. Diga amém, rapaziada. Amém. Pronto, caramba. E aí a gente discutiu sobre a vocação da igreja, que deve ser simples. Aliás, a gente chegou à conclusão, inclusive, que a igreja que não é simples não é a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus é muito simples. É um monte de gente limitada, todos os dias se transformando cada vez mais em Jesus. Do jeito de Jesus. É muito simples, só que é impossível de se viver se não for uma ação de Deus na nossa vida. Então, uma igreja simples, a gente discutiu sobre a vocação da igreja, o Negão pregou, e o Negão disse que a vocação da igreja é fazer discípulos. Qualquer coisa que a gente faça aqui, que não seja ligado à vocação da igreja, que é fazer discípulos, nós estamos perdendo o nosso tempo. Porque a igreja é muito simples. Isso é grave. Isso é grave. E aí a gente fez uma discussão sobre o sagrado e o profano. E que uma igreja simples, assim como Jesus, não faz distinção entre sagrado e profano. Isso significa que nada é por si só sagrado e nada é por si só profano. Isso significa que quando o nosso irmão, pastor Renato Russo, canta, quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, que maldade deixar um Deus tão triste. E Jesus responde, eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta para mim. Não, cantar você não pode cantar, você cria problema. Pare com isso. Quando a gente vê uma música como essa, não estou julgando o coração do Renato Russo, mas essa música tem mais evangelho do que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. O que eu estou dizendo é que essa segunda música é uma música gospel que não glorifica a Deus. Então não é porque é gospel que a gente canta. E aí a gente chegou a uma compreensão de que a gente precisa analisar, ver se faz sentido ou não aquela prática. E aí a gente aprendeu isso e a gente perdeu alguns irmãos depois daquela pregação. Isso não tem problema. O Senhor Jesus conduza eles. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Não é mesmo? Eu não vou me deixar dominar por nada que não seja aquilo que espelhe, que seja o reflexo da vontade de Deus. Amém. E aí a gente falou sobre o meu corpo, minhas regras. E a gente disse que a gente é o corpo de Cristo, a gente é o corpo de Cristo. Estou nele. E as regras então não são nossas, as regras são de Cristo. É simples assim, né, irmãos? Podia ir embora, assim, só isso mesmo. É verdade. A gente insiste em viver com as nossas regras.
Só que a gente diz que a gente é o corpo de Cristo, então não são as nossas regras, são as regras de Jesus. E a gente aprendeu que a gente deve se sujeitar a nossa vontade a ela. E aí a gente pregou também a esperança da glória. Uma igreja simples é uma igreja cheia de esperança. E a gente afirmou e saiu daqui desejoso do evangelho mais profundo, quando a gente ouviu a palavra de Romanos, que diz que a garantia de que nós estaremos, que nós não ficaremos na morte, é que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós e vai nos ressuscitar no último dia. Presta atenção, esse é muito legal. Presta atenção. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se ele habita em você ou em mim, do mesmo jeito que ele ressuscitou Jesus, ele vai me ressuscitar naquele dia e você também. Isso significa que a morte está vencida. Esse é o ápice do Evangelho. A morte foi vencida. Aquilo que era um horror, pavor, ela passou a ser um momento até de, como diz Paulo em Filipenses, estou com o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor do que tudo. Diga amém. Amém. Você crê assim, que o porvir é melhor do que aqui? Então você pode ir embora? Sim, não. O pessoal não tem tanta convicção nisso, não. Fica mais um pouquinho, eu quero ver os meus netos crescerem. Né, irmã Roseli? Bora. E aí a gente chegou na pregação que foi cheia de deserto. E a gente descobriu que a vida eterna não começa quando a gente morre, começa quando a gente crê. A gente aprendeu que a gente está no deserto, naquela área da nossa vida, porque a gente é incrédulo. Ou seja, se renda a Jesus, comece a crer naquela área da sua vida e transforme seu casamento. Amém, acabou mesmo. Que o deserto da nossa vida, na área da nossa vida, só está deserto porque nós ainda não nos rendemos ao Senhor Jesus. Porque na hora que a incredulidade acabar, o nosso casamento vira uma terra prometida, vira o céu. A nossa vida financeira vira a terra prometida quando a gente começa a crer de verdade naquela área, quando a gente entrega aquela área na vida do Senhor. A nossa vida sexual deixa de ser um deserto e passa a ser satisfeita em Jesus. Diga amém? Amém. Chega de deserto. E aí, estão providenciando pilha? Amém. E aí, antes, uma igreja humilde. Está acabando já, irmãos, a recapitulação da série. E a gente descobriu que o contrário de humildade é arrogância. E a gente descobriu que o resultado de arrogância é ansiedade. E eu perguntei quem era ansioso e a maioria de vocês disseram misericórdia. E a gente chegou à conclusão junto de que nós só somos ansiosos porque a gente traz a responsabilidade da nossa vida para a gente. A gente não entrega a nossa vida para Jesus. E como a gente não tem poder para resolver os problemas da nossa vida, a gente fica extremamente ansioso. Humilhai-vos, pois, perante a mão de Deus, poderosa mão de Deus, a que seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém, irmãos? Humildade é entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, aos cuidados dele, porque ele pode resolver. Um pouquinho mais de volume para mim, só, né? Amém. Você quer trocar? Quer seguir com esse aqui? Não, esse aqui é gostoso mesmo. É? Então vamos embora. E o último da semana passada, uma pregação foi sobre liberdade. O que você lembra da semana passada, pastor Écio? Cara, eu nem vou falar, porque eu lembro de tudo. Liberdade, a gente é livre em Cristo, livre da escravidão, livre da condenação, livre da religiosidade. Livre para não fazermos a nossa vontade. Perfeito. Livre para não fazermos a nossa vontade. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser, mas o que pauta a nossa caminhada não é o princípio de liberdade, é o princípio da obediência. Amém. Eu sou livre para não ser livre. Eu sou livre e entrego a minha liberdade ao Senhor Jesus. Olha isso. Entrego a minha liberdade ao Senhor. Sou livre, mas eu não quero. É dele, é para ele. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem então o texto de Salmo 145, 4. Opa! Amém. 145, 4. Uma geração... Vou embora? Nós estamos bem de tempo hoje, né? Vamos apertar. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas.
Falarão do glorioso esplendor da sua majestade e meditarei nas tuas obras maravilhosas. Falarão da força dos teus feitos tremendos e proclamarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua retidão. Uma geração vai ensinar a outra geração. É assim que é no reino de Deus. Eu não sei se eu perguntei semana passada aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui que crê no Senhor Jesus passou a crer a partir de um panfleto? Quem aqui passou a crer porque alguém bateu na sua porta num domingo de manhã? Quem aqui creu... Peraí, não, né? Aí não, né? Não, mas pode ser alguma ação dos irmãos mesmo. Quem aqui creu a partir de um familiar ou um amigo que pregou o evangelho? Por que eu estou dizendo isso? Que não existe, a maioria, tirando exceções raríssimas, a maioria das conversões são através de relacionamento. A maioria é por, inclusive, familiares. E se você for voltar, o Valtinho, quem pregou o evangelho para você, Valtinho? Um amigo. É o Padre Jonas da Canção Nova. É preciso que saiba isso aí, viu? É bom deixar claro essas É preciso que você saiba isso aí. Não, mas... Desculpa, que susto. Pensei que ele fosse jogar água na minha cabeça. Seria bem possível conhecendo ele. Quem pregou para você, pense em quem pregou para você. E pense em quem pregou para essa pessoa que pregou para você. Talvez você já nem conheça mais. E quem pregou para esse, se a gente voltar, a gente volta não só em Jesus, porque é ligado. A gente volta em Abraão, a gente vai descobrir hoje que a gente volta lá em Abraão. A promessa começou lá em Abraão, e Deus falou para Abraão, vai ensinando os filhos dos filhos, até chegar na igreja lá do centro de Taubaté, que tem um povo lá que eu quero resgatar e salvar. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração. É isso aí. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Um passando para outro, e aí o evangelho e o reino vai ser difundido. Amém. Então as questões que a gente tem que pensar hoje, o quanto a geração anterior nos influenciou e o quanto nós estamos influenciando a próxima geração. Isso. E entenda que próxima geração não é só os mais novos, é aqueles que acabaram de crer. Eu tenho 9 anos de fé. Quando um irmão de 40 anos começa a crer, é uma nova geração de fé, uma nova geração do reino de Deus. Então, quanto nós estamos impactando essa nova geração? Porque tem que ser progressivo e tem que ser intencional. Tem que ser intencional, você tem que pensar nisso. Não pensar nisso é uma loucura. Eu tenho certeza, olha o que eu vou falar. Pastor Elas, diga amém se concordar. Sem você falar, eu já concordo. Eu digo amém. É porque você é um homem cheio do Espírito. Eu conheço as coisas. Já entendeu. Fala. Eu tenho certeza que hoje, no auge dos meus 32 anos de idade, ok, eu sei, parece mais. No auge dos meus 32 anos de idade, eu conheço um evangelho mais claro, mais prático, talvez, do que o meu pai vivia em 1983, quando ele tinha 32 anos. Não sei se vocês entenderam isso. Se você voltar lá em 1983... O meu pai vivia um evangelho mais míope do que o que eu conheço hoje. Só que eu tenho um evangelho mais claro e limpo hoje pelo legado que ele deixou. Isso significa que a minha filha Laurinha, o meu filho Levi, o Tito, todos eles que ainda vão nascer, mas que a Laurinha em 2049, quando ela tiver 32 anos, ela vai conhecer um evangelho mais genuíno do que o que eu vivo hoje. Aleluia, aleluia. Porque é o legado que nós estamos... Eu já falei no aniversário do meu pai algumas vezes, eu tenho obrigação de ir muito mais além do que ele foi, porque ele não teve as referências que eu tive como ele. Você entende isso, irmãos? É verdade, claro que é. Não é inventar a roda, mas é crescer na visão. É isso aí. É isso aí. Então o legado é sobre os princípios e a integridade dos princípios. Decore isso, irmãos. Princípios e integridade. É isso que o legado deixa de uma geração para outra. Não é um jeito de fazer e um jeito de ser. Eu vim de suspensório e gravata exatamente para ser ridículo. Para mostrar...
Não, você não entendeu. Agora é uma novidade, agora todos os domingos ele vai estar assim. Só porque você... Não, vocês entenderam, irmão, por favor. Para ele combina, o senhor de 66 anos. Amém, irmão? Vocês entenderam, né? Não me põe os maus lençóis aqui. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque teve um irmão que saiu da igreja com o discurso assim, abre aspas, eu estou indo embora da igreja porque o Lucas não é como o Eros. E eu fiquei pensando e disse, graças a Deus eu não sou como ele, porque senão eu seria esquizofrênico. É por isso que eu estou usando suspensório. Não, vocês estão levando pelo mau caminho. Não é isso que eu estou dizendo. Vou esperar vocês pararem de rir. Não, eu vou explicar. Esse negócio de falar igual, vestir igual, isso é coisa de gente fraca na cabeça, não é assim que funciona. É claro que eu não sou o meu pai. Aliás, eu devo ser, como a gente acabou de dizer, inclusive diferente, mas no futuro, quando tiver no auge dos meus 66 anos, mais maduro e tudo isso. Então é um absurdo, eu não sou como meu pai e os meus filhos não serão como eu. Cada um vai correr a sua corrida. Isso é sucessão. Sucessão não é reviver a história. Sucessão é correr a partir do momento que você começa a sua jornada. Você quer ver uma historinha legal sobre isso? Lembra da história de Saul? A Bíblia fala que Saul... Eu posso tirar o suspensório? Muito obrigado, irmãos. Quer tirar a gravata também? Também vou tirar. Espera um momento, pausa. Graças a Deus. Pronto. Graças a Deus. Amém. Estou livre. Saul era alguém que a Bíblia diz que ele era um palmo mais alto do que o maior do exército de Israel. Esse era o rei Saul. E aí ele estava lá amedrontado quando chegou o cara chamado Golias, o gigante. E o povo inteiro estava com medo e levanta-se Davi, um menino franzino de 15 anos, talvez. Um palmo a mais? Do que o mais alto. Do mais alto. Só para você saber, Sansão tinha 6... Golias. Não, Golias mesmo, Golias. 6 côvados de um palmo. 6 côvados de um palmo, 3,60, 3,80. Mais alto que essa parede. Tamanho do homem. E aí, Saul com medo, chega a Davi e fala assim, eu vou lutar. E aí, o que Saul faz? Você vai lutar? Então tá bom. Então você vai lutar com a minha roupa. E coloca a armadura dele, coloca suspensório, coloca a armadura dele no Davizinho. Imagina um garoto de 15 anos usando a armadura de um homem de, 2,10 metros de altura. E aí, Davizinho não conseguiu sair do lugar. Porque alguém impôs sobre ele, Saul se amedrontou, e aí o que ele conhecia como sucesso era ganhar batalhas com aquela roupa. E aí ele coloca esse peso em cima de Davi, e Davi não consegue sair do lugar, e falou, para, tira tudo e vai lá pegar pedrinha no rio. Aí eu fico imaginando Saul, o que eu fiz da minha cabeça de deixar Davi guerrear. Joguei a minha vida na mão do menino. E o moleque foi pegar pedrinha. Por favor. Era o caso de falar, estou falando coisa séria aqui, você vê com essa palhaçada aqui, rapaz? E aí Davi perdeu toda a agilidade, Davi perdeu toda a leveza quando colocou sobre ele um fardo que não era dele. O que eu estou dizendo, irmãos, eu quero saber se você crê nisso, é que nós como igreja, Deus tem algo para fazer em nós como igreja que não tem nada a ver com o que Ele está fazendo em outras igrejas. Amém. Eles não ouviram isso, Lucas. O que eu estou dizendo, não, diga você, pastor, que eu estou suado. É importante, mas eu tenho um montão para falar, eu acho que é melhor você concluir o raciocínio. O que eu estou dizendo é que o que Deus vai fazer em nós, através de nós e apesar de nós, não tem nada a ver com o que Ele está fazendo em outras igrejas amadas e queridas.
Se a gente tentar trazer o que ele está fazendo em outras igrejas, os métodos, os eventos que ele faz em outra igreja, talvez seja colocar a armadura de Saul e a gente vai ficar travado e parado. Talvez se a gente Davizinho, deixa o Davizinho ir lá no rio pegar as pedrinhas e jogar na testa do gigante. É isso que ele tem para fazer, é isso que ele sabe fazer. Então para de olhar para fora. Mas eu queria tanto o ministério de louvor como da igreja tal. Escuta, é o que você presta tem, atenção. As coisas são concomitantes. Presta atenção. Por exemplo, quando você nasceu, o que você mamava? Cadê você, Lucas? O que você mamava, Lucas? Não, o quê? Não, antes do leite, o que ele mamava? Colostro, não é assim? Primeiro leite, que é, segundo as pessoas, segundo a ciência, o alimento mais completo é leite materno. O mais completo que existe. Aí veja bem, quando nasce, eu estou dizendo que é concomitante. A obra de Deus na nossa vida, ela deve ser alguma coisa desenvolvida. Então o que acontece? Quando você nasceu, você tomava colostro. À medida que você vai crescendo, o leite vai mudando. O leite racional não falsificado, que é a palavra de Deus, pela compreensão que você tem, você vai crescendo na visão. De maneira que se você pegar, numa altura da sua vida, e você comer, por exemplo, um neto meu, a Laurinha, que você falou, ela está num processo de crescimento. Se ela chegar, se você der para ela alguma coisa assim, do tipo bacon, por exemplo, deixa ela ficar chupando bacon lá, você não acha que vai dar problema para ela? Claro que vai dar, porque não é compatível, a coisa tem que ser concomitante. À medida que eu vou crescendo, eu vou experimentando, vou dando passos e mais passos. E aí eu vou conhecendo mais e mais os segredos e os mistérios de Deus. Isso significa que na nossa vida há um crescendo. Não há como importar métodos, isso que ele acabou de falar, e fazermos daqui a reprodução. Porque uma coisa que... eu tenho que falar alguma coisa, Lucas, tá bom? Uma coisa que é importante, presta atenção, acompanhe o raciocínio. O pessoal lá de trás acompanha o raciocínio. É assim, existem dois tipos de visão. Presta atenção, dois tipos de visão. Uma é a visão real e existe a visão virtual. Ok? Visão real, eu estou vendo vocês, isto é real. Agora, se eu olhar uma fotografia de vocês, eu tenho uma visão virtual e não real. Entende a diferença de real e virtual? Existem dois tipos de visão, a real e a virtual. Só que, no reino de Deus, a visão que tem significado e importância é a visão real. É a visão de ver as coisas espirituais, é ver o Filho e nele crer, e é isso uma questão real. Eu não posso ter a minha carreira cristã baseada em visões dos outros, porque não vai dar certo. Durante esses anos todos, muitas foram as pessoas que repetiam até a oração, até o texto da oração. Ele ficava encantado com algum irmão, ele começava a repetir os textos da oração, fazer aquilo como respeitava o irmão, aquele esboço santo, aquilo ali passava a ser ele orando assim, ele julgava de que uma vez que o irmão, que era um irmão importante, fez aquela oração e Deus ouviu, então se eu imitar aquela oração, eu faço igual e vou ter o mesmo sucesso dele. Não é verdade. A essência é ver de fato, é ter uma visão real. Então, por exemplo, um combate nosso, ofensivo, assim mesmo, de enfrentamento, é com relação à religião. Acho que adianta, eu vou falar alguma coisa, se der tempo, a respeito disso. O religioso é uma pena, porque ele ouviu falar. Jó, antes de ter uma experiência com Deus, ele ouviu falar, ele ouviu cantigos, ele ouviu histórias reais, histórias boas, só que ele não viu, ele teve uma informação e isso é virtual, e se é virtual não tem vida. Eu preciso ter uma experiência real, uma visão real. E nesse sentido, uma coisa básica, fundamental com relação a essa visão, a esse avanço, é o seguinte, no cerne do Evangelho, em Deus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Significa assim, não importa se você é de A, de B, ou de C ou de D, importa que você tenha visto o real, e em função de visto o real, você ser uma nova criatura. Amém. Então, irmãos, pergunta, a continuidade do ministério
da sua casa, o legado dos seus filhos, é algo que você deve se preocupar? Estou perguntando, sim ou sim? Você está vendo? Você não entende nada? É que eles ficaram tensos, de repente era uma pergunta pegadinha, eu sei como é que é. A Bíblia conta a história de um cara chamado Ezequias. Foi um rei muito bom. Ensinou a Bíblia para o povo, quebrou os altares para outros deuses. E aí ele ia morrer. E Deus levantou Isaías, foi lá falar com ele e falou: rei, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Ponha em ordem a sua casa. Se você recebesse essa notícia, imagine que o Senhor aparecesse para você de alguma maneira e falasse assim: põe em ordem a tua casa, porque chegou a hora de você ir embora. Qual é a atitude que você teria? Você concorda que isso é uma dádiva? Eu tenho dito isso. Não é confortável, mas saber que você vai morrer daqui 3 meses é algo bastante interessante, né? Você vai morrer daqui 3 meses, é o que você tem de vida. É legal você pôr em ordem a sua casa, né? É isso que ele deveria fazer. E aí ele era um rei que prosperou demais. E aí, bom, enfim, aí Deus falou que ia morrer. Quando Isaías estava saindo, Deus falou com Isaías: ele volta lá, que ele acabou de orar e eu vou dar mais um tempo de vida para ele. E aí foi lá e deu. Aí chegou gente de muito longe para ver Ezequias. E Ezequias, ao invés de glorificar a Deus, falou assim: vem cá, que eu vou te mostrar o meu cofre. Eu vou te mostrar a minha força. Olha só o meu palácio. Olha só o meu reino. O cara arrogante, soberbo, e não glorificou a Deus por isso. E Isaías vem com uma palavra muito dura e fala assim: ô cabeção, perdeu. O que você mostrou lá, rapaz? O que você mostrou lá? O que você inventou lá? O que você mostrou para ele? E aí? Só para você saber que esses eram os emissários da Babilônia, que levaram todas as coisas dele embora. O que você mostrou? Cabeção, o que você tinha que mostrar para ele as suas coisas, camarada? E aí, o profeta fala assim: por causa disso, o povo todo vai ser escravo, os seus filhos serão escravos na Babilônia, os seus filhos serão castrados na Babilônia, a sua geração acabou, cara. Seus filhos serão eunucos, acabou. E qual é a resposta de Ezequias? Que bom. Você viu? O pai chegou e falou assim: que legal, que bom, que bom. Mas por que ele falou que bom, Lucas? Por que ele falou que bom? Porque ele não estaria ali para ver a destruição. Ele comemorou porque a destruição dos filhos era problema deles. A sucessão deles é problema deles. Eu já vou estar morto, eu não vou estar aqui mais para ver. Essa é a atitude de alguém que crê, irmão. É assim que você fala dos seus filhos? Ah, se eles vão se dar bem ou não vão se dar bem na vida é problema deles. Eu vou aqui viver a minha vida. É assim que a gente faz? Então a nossa missão como igreja, como família, é de fato se preocupar de forma intencional com a sucessão, com a continuação, com as próximas gerações. Deixar de fato um legado claro, consistente, para que essa nova geração depois da gente vá muito mais além, muito mais longe, de forma muito mais suave, com o evangelho muito mais claro do que aquele que nós temos vivido. Não novidade, né, Lucas? Não novidade. Não inventar roda. A história, presta atenção. Ministério não é criar coisas novas e estar na mídia. Lembre disso. Presta atenção, João, presta atenção. Para Deus, o que importa, de fato, não é o tamanho, mas é a plenitude. Não entenderam o que eu falei? Repita, eles não entenderam. Aretusa, cadê o Guilherme? Tá aí, Guilherme? Não entendeu o que eu falei, né? Olha, eu estou dizendo o seguinte, que para Deus, para o Senhor, não importa a grandeza sua, imagine, importa a sua plenitude. Significa o seguinte, que pelo pequeno que você é, o que importa para Deus é que você seja cheio. Se uma pessoa desenvolveu, fez muito mais, ele é um vaso muito maior do que você, ele está pela metade, e você, um cadinho, piquititico, e você está cheio, aos olhos de Deus, o que é mais importante? Bruna? Você está sonhando, né? O que é? Claro que é. Isso significa, a importância, não é eu querer ser grande, é eu querer estar pleno. Aquilo que Deus me deu é aquilo que está
completo e realizado. Amém, rapaziada? Um grande líder aí, famoso na internet, que eu inclusive aprecio bastante, ele disse, alguém perguntou para ele, estava numa reunião, alguém perguntou para ele, e quando você morrer? Meu Deus. Ele falou, isso é problema de quem tiver aí, não é problema meu. Você acha certo isso? Não é certo. Você acha certo? Você acha certo isso, cara? Não é certo. Não é certo. Vamos abrir, irmãos, Gênesis 18, 19, por favor. Ele fala do chamado que Deus, da promessa que Deus fez para Abraão. Você vai ser grande, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí no 19, 18, 19. Está na mão. Gênesis 18, 19. É isso mesmo? Pois eu escolhi. Não é isso? Não, é Gênesis 18, capítulo 18, versículo 19. Isso. É isso mesmo? Isso. Pois eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para que pratique a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Isso? Amém. Olha só o 18. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Para que isso aconteça, olha só o 19, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Amém, irmãos? A próxima geração, daqui 100 anos, o cristianismo daqui 100 anos, o cristianismo não sei se é a melhor definição, o evangelho daqui 100 anos depende de como nós estaremos fazendo discípulo agora. Porque daqui a 100 anos nenhum de nós está aqui, mas quem vai estar aqui pregando o evangelho são aqueles que nós pregamos o evangelho. É por isso que a gente tem que entender de forma clara o que é o evangelho, essas discussões. Você vem aqui na igreja para a gente abrir a cabeça, para a gente chegar a conclusões juntos, desconstruir um monte de coisa do nosso coração, para que a gente viva um evangelho cada vez mais prático. E a pergunta que eu te faço nessa sucessão ministerial e familiar, seja o que for, a gente está falando da transferência de um cetro ou da passagem de um bastão? Qual é a diferença do cetro e do bastão? Zum, zum, zum. O cetro é quem governa, quem é dono de alguma coisa, passa o cetro para alguém, o domínio. Bastão, a figura eu acho fantástica. É uma corrida de bastão, eu estou correndo, e o próximo começa a correr antes de passar o bastão, e aí tem um tempo que esses dois correm junto, e depois até o dia que o que entregou para de correr e o outro continua correndo. Essa figura é linda em todos os aspectos, ministerial e na nossa família também. Amém. Amém. O próximo vai ocupar o lugar dele e não o meu lugar. Cada um corre a sua corrida. Vocês entenderam isso, irmãos? É por isso que eu vim de suspensório de forma jocosa, é porque eu não vou ser o novo Erinhos. Eu sou o Lucas. Eu vou sofrer muito quando meu pai morrer. Mais do que vocês. Mas eu não vou ser uma reedição do meu pai. Se eu for tentar ser isso, eu serei um Eros piorado. Não vou, eu vou correr a minha corrida. Ele correu a dele. Corremos juntos um tempo. Até o dia que ele vai parar, eu vou continuar correndo e vou passar o bastão para você. Quem quer ser pastor aqui, diga amém. É bucha, hein, irmãos? É bucha, é bucha. É chamado, mas é bucha. É bucha. Então, quando se acontece isso, não é sob nova direção. Porque a direção sempre foi do Espírito Santo de Deus. A especialidade da casa continua sendo a especialidade da casa. É isso aí. Que é o Evangelho. O Evangelho, é isso aí. De um jeito diferente, mudou o cozinheiro, tem um tempero diferente. Sabe qual é o perigo que a gente corre? É tentar ser pai dos nossos filhos, tentar ser pai dos nossos netos. Não entendi. Se você tentar ser o pai da Laurinha, isso é esquisito, isso é fora de cena. Fora de lugar. A gente tem que entender que cada um corre a sua corrida e a sua jornada, e que se a gente passou princípios e integridade nos princípios, essas pessoas vão continuar indo, o evangelho vai continuar indo embora. Glória a Jesus por isso. Qual é o problema disso?
é que alguns pastores não entendem. Que eu vou falar um negócio muito legal, presta atenção. Vai elogiar eu? Posso? Tá bom, elogio. Que pastor, hein, gente? Eu amo muito o pai dele. Eu acho o pai dele um cara sensacional. Eu amo muito ele, cara. Eu me orgulho de ser humilde. Não, mas olha só que... Olha só que legal isso, cara. Não é. Deus não deu uma igreja para os pastores. Deus deu pastores para a igreja. Isso aí. Aleluia. Não foi a ovelha que foi dada ao pastor, mas o pastor é que foi dado à ovelha. Isso é o Efésios 4, diz isso. Porque o rebanho sempre é de Deus. Deus não chega e fala assim, agora esse povo aí, todo mundo está aqui reunido. Pastor Eros é a sua igreja. Não. Igreja, nesse momento o pastor Eros é o pastor. Mas a gente continua sendo o rebanho de Deus, diga amém. Apacentai a palavra de Deus aos líderes. Apacentai o rebanho de Deus. Está entre vós. O rebanho de quem? De Deus. O rebanho de Deus que está entre vós. Não por força. Tendo cuidado dele. Tendo Não cuidado, por força. mas voluntariamente. Nem por torpe e ganância. Mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Aqui é o que mando, caramba! Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Porque quando se manifestar o sumo pastor... Recebereis a incorruptível coroa de glória. Você está entendendo a bucha, futuros pastores que vão assumir o pastão? Eu estou dizendo para vocês que vocês têm que cuidar do rebanho que é de Deus, com muito cuidado. Porque logo o pastorzão vai aparecer e vai cobrar de você. Você está entendendo que isso tem que doer no seu boca do seu estômago? Fala assim, caramba. Cuidado. Tem um pastor chamado Ricardo Bitum, ele fala assim, cara, quando eu vou bater na igreja, eu bato com muito cuidado e só se Jesus mandou eu bater. Porque é a mulher do cara, velho. Como é que eu vou bater na mulher do cara assim, sem ele mandar bater? Porque tem pastor que, como é que é quando falta a palavra da patada, né? Não, o pastor que não tem palavra é chicote. Aí desce o cacete, bate feio e pronto, isso é como espiritual. Terrível. E aí, irmãos, na sucessão, se ela não for bem feita, ela leva a necessidade quase que de recomeçar o trabalho. Se a gente não fizer a sucessão ministerial na família bem feita, é quase que a pessoa que vem na sequência tem que recomeçar o trabalho. Quem foi Manassés? Pior rei de Judá. Que foi filho de quem? Foi filho de Ezequias. Ezequias. E exatamente no período de 15 anos que Deus deu a ele a mais. Olha só. Cara de louco. E Manassés começou a reinar em Jerusalém com quantos anos? Era 8 anos, acho. 12 anos. 12 anos. Deus deu a mensagem para Ezequias e falou, bota em ordem a sua casa. 3 anos depois nasceu Manassés. Ele botou em ordem a casa dele? Não, ele estava pensando só no depois. Só na vida dele, perdão, não pensando no depois. Com 15 anos depois ele morreu, assume Manassés. O pior rei de Judá. Um rei que precisou quis refazer tudo que o pai tinha feito de bom. O pai tinha quebrado os ídolos, reconstrói. O pai tinha botado o pessoal para estudar a Bíblia, cancela isso. Porque não foi uma sucessão como a palavra de Deus ensina para fazer. As pessoas acham que tem que fazer coisas da sua cabeça. Fazer coisas novas. Coisas novas. Coisas atuais, coisas modernas. Eu preciso falar alguma coisa do... Por favor. Você quer sentar um pouquinho para descansar? Porque agora eu descanso um pouco. Por favor, alguém abane ele aqui, que ele está muito agitado. É uma coisa importante com relação presta atenção nisso, com relação ao ministério. Essa sucessão, o que se imagina isso? Não se muda o sentido, o espírito de tudo aquilo que nós mexemos. Então, por exemplo, as coisas que hoje vivemos, a maneira como nós vivemos hoje, são coisas que jamais podem se acabar. Então, por exemplo, amanhã, daqui a um tempinho, no reinado do Lucas, o que vai acontecer é o seguinte, não pode haver mudança de coisas essenciais. Porque essas coisas essenciais foram, como ele falou bem, adquiridas durante um curso de vida muito forte. Foi muito sofrimento, muita dificuldade, muito, e até hoje, até muita incompreensão com relação até o estilo nosso, da maneira como nós vivemos. Então, só para você entender, hoje, por exemplo, vez por outra, alguém diz para mim que eu deveria ser mais avivado. Você já ouviu isso? Quem ouviu, diga amém. Amém. Já ouviu, amém. Mas o Eros não dá ênfase ao Espírito Santo. Ele não é pentecostal, hein? Tem que orar mais, ele tem que orar mais e tal e coisa.
eu dizer para você, presta atenção. Então, olha o rumo, essa questão, essa corrida de bastão, de transferência de bastão. Olha onde nós chegamos, aonde estamos e aonde eu espero que vá para frente com toda a explosão. Então, veja bem, o fato de eu estar nesta altura da vida, deixa eu te falar, não é uma experiência que começou ontem, foi uma coisa curtida há muitos anos. E aí muitas pessoas dizem, em dado momento, falam assim, ele não é pentecostal. Ele não dá valor aos dons do Espírito de Deus e tudo mais. E isso constantemente se fala. Deixa eu te falar. Eu era, na minha meninice, eu era um pentecostal. Para não dizer um pentecostaloide. Presta atenção. Quem não sabe esse termo, ele está dizendo que ele era alguém, como você vê nas igrejas, que fica rodopiando, que fica orando muito alto, gritando, que vê o mato brilhar. Isso foi a pegada dele. Eu batizei muitos com o Espírito Santo. Não foi o Espírito, não. Foi eu mesmo que eu batizei. Eu mandava os caras dizer glória, glória, glória. Os caras começavam a enrolar a língua e aí eu batizava o cara. E o cara saía falando em línguas e tudo mais e tal e coisa. Mas esse não é o assunto. Mas deixa eu falar uma coisa para você. De tudo que eu vi numa sequência assim, presta atenção. Eu, particularmente, fui uma pessoa sempre muito só. Muito só. E foi de propósito. E Deus fez essas coisas de propósito. Porque em um dado momento da minha vida eu achava que pastor era importante, Lucas. Perdeu. E eu achava que pastor era a fina flor da... Fina flor do quê? A porcaria. Eu achava que homens especiais... E Deus, caprichosamente, Ele pegou e Ele mostrou para mim que eles eram essas pessoas que me pareciam tão importantes naquela época, eles eram absolutamente fedidos como eu era fedido. Ponto. O que Deus fez foi desnudar e mostrar que, e preste atenção, para os homens são todos iguais. O que difere de tudo é a vida de Jesus em nós. É o que importa. Dizer que alguém é importante, pode parar. Joga no lixo. O que importa é a vida de Deus na nossa vida. E aí, depois de tanto movimento pentecostal e coisa do tamanho, tal e coisa e tal, eu conheci um homem. Esse homem, acho que é vivo, deve estar muito velho, o Larry Coy. Larry Coy é um missionário americano. E eu vi esse homem pregando e eu olhei, e foi lá em São José dos Campos, eu estava com eu e a Roseli e mais algumas pessoas, e ele falando a respeito de vida. Quando ele terminou de falar, eu falei assim para a véia, eu falei assim, cara, é a vida que eu quero ter. É a vida que eu quero ter. E ele tem um curso, hoje não se fala muito dele, é Conflitos da Vida. E esse homem foi de uma expressão extraordinária pela palavra de Deus. Na minha vida houve um dia que eu percebi que a excelência de tudo é o conhecimento da palavra. Putz! Conhecimento da palavra. É aquilo que você pega no seu cantinho, você começa a perceber as coisas, você olha e você começa a fazer associação com textos daqui e dali, e você começa a descobrir os mistérios de Deus, isso muitas vezes alta madrugada, e você vai percebendo coisas que normalmente você não viu. E aí, resultado de tudo isso, e digo isso, que é esse ministério, Lucas, que eu quero, em nome de Jesus, que seja cada vez mais próspero e aconteça, que os irmãos conheçam muito mais a palavra. Isso daí. Amém. E em tempo algum, religiosos. E eu tenho 2 aspectos essenciais para mim da carreira cristã. 2. Primeiro, a minha vida hoje está melhor do que era antes. A grande generalidade de todos os meus companheiros de então, todos, a grande maioria, salvo mínimas exceções, a vida deles hoje representa um monumento. Foi um movimento que virou um monumento. E aí, tem-se saudade daquilo que Deus outrora fez na vida das pessoas. Mas não é na minha experiência, a grande mancha. Pessoas, olha, os meus companheiros pentecostais de então, dos meus, é a minha amostra, a grande maioria
a vida deles não é atraente. Eles vivem de lembrança de um passado. Supostamente que aquele passado foi melhor. E eu posso, com muita certeza, dizer para você, com humildade, dizer que tenho falado isso todas as manhãs, quase para minha véia, lá no meu leito de dormir, dito assim para ela. E isso é uma verdade. Estou vivendo os meus melhores dias. E olha o problema que houve esse ano, a minha neta com câncer. Alguém pode falar assim, mesmo ela com a dificuldade, a luta que foi para todos nós, mesmo assim, eu continuo dizendo para você que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Verdade. E aí eu digo para você, esse evangelho deu certo. Não é um agito de lata vazia. Evangelho é o evangelho real, é o evangelho prático, é o evangelho de vida. O evangelho que traz para você uma satisfação interior, uma calma, uma paz, uma alegria interior como fruto do Espírito. E aí você vai fazer assim, olha Lucas, eu quero que você seja um pentecostal. E eu vou dizer para você, não me faça me mover lá na tumba que eu estiver deitado. O que eu quero é que você que tem ouvido a palavra, você viva os seus dias de modo digno do evangelho, que você experimente a vida abundante que Deus tem prometido para você. Isso sim, camarada. E um segundo ponto, que eu acho essencial, é família. A grande maioria das famílias, meu Deus, Quinho, você está sabendo? A grande maioria, famílias destruídas, cara. O que valeu o evangelho? Valeu alguma coisa? Valeu alguma coisa? Eu vou dizer para você, perdeu. Se você não vive os seus melhores dias e a sua família, é uma família que não condiz com a realidade, todas as nossas famílias, presta atenção, todos nós somos limitados e temos dificuldade. Não se exclua isso. Mas é perfeitamente possível você viver os seus melhores dias sucessivamente e você, com certeza, você ter uma família ajustada no Senhor. Limitada é verdade, mas ajustada. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. E é nesse sentido, Lucas, que eu quero que você, junto com os seus irmãos e outros irmãos que não de carne, que vocês levem para adiante essa conversa, em nome de Jesus. E que o teu ministério seja muito mais próspero do que foi o meu. Amém? Em nome de Jesus. E aí, irmão, só para encerrar, estamos no reta final que as crianças vão cantar. É um prazer a gente estar na nossa igreja. É um prazer a gente conseguir comunicar com a sociedade de uma forma geral. É um prazer a gente falar na linguagem que as pessoas entendem. Mas se a gente não for intencional nessa contextualização, a gente vai ser obeso institucionalmente falando. E daqui a 30 anos a gente vai estar comunicando tanto quanto algumas igrejas históricas comunicaram até hoje. Eu não sei se vocês entenderam o que eu estou falando, estou dizendo o seguinte, que se a gente não continuar com esse espírito de ser contemporâneo constantemente, a gente no futuro vai estar não comunicando com ninguém, como algumas igrejas históricas estão fazendo. 2 Pedro 1,13 fala assim, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, Pedro dizendo que ia morrer, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. Pois não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo por fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua glória. Amém. A preocupação com as próximas gerações é uma coisa que tem que estar na nossa mente constantemente. Porque os nossos filhos vão colher os frutos da intimidade com Deus que nós tivemos hoje. Assim como nós colhemos a intimidade do passado e a não intimidade também. Nós somos resultado disso também. Mas nós queremos que os nossos filhos, de fato, como o pastor Eras falou, vão muito mais além do que o que a gente for. Então, a firmeza é porque a direção da igreja, falando de igreja agora, a direção é do Espírito Santo, não de homens. Diga amém. Quem estiver à frente da igreja, se for alguém rendido aos pés de Jesus, a igreja vai frutificar cada vez mais, porque a igreja é de Jesus e o dono da igreja não está morto, o dono da igreja é o Senhor Jesus.
Amém? Do jeito dele, muitas vezes de um jeito diferente do que a gente está acostumado, mas ele vai continuar conduzindo, essa é a nossa jornada. Então a jornada nossa é de fazer vocês entenderem a mensagem. Se vocês entenderem claramente o Evangelho, não as religiosidades que nos ensinaram, o Evangelho, ninguém enrola a gente, irmãos. Amém, irmãos? A importância presta atenção, nós como ministério, ponto principal, o peão, a raiz da conversa é conhecimento da palavra de Deus. Você já foi diuturna, inúmeras vezes exortado com relação à prática da leitura da palavra e da meditação da palavra. Sem o que você vai virar uma igreja evangélica romana, que ouviu falar de que Deus usou e que não existe mais nada. Você pode fazer uma história totalmente diferente pelo conhecimento da palavra. Você tem que deixar de rico, né? É. Tem que deixar de ser relaxado e responsável. Você vem aqui, tem que ouvir essas besteiras aí, né, cara? Tô brincando, mas isso é isso mesmo. Olha só, vamos orar por isso, irmãos? Vamos orar? Um pouquinho antes das crianças virem aqui, vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra que nos mantém firmes e seguros nela. E pedimos para que nós, como igreja, sejamos sempre conduzidos pelo teu Espírito através da sua palavra. Essa é a nossa segurança, esse é o caminho que o Senhor determina que a gente faça e a gente também quer caminhar por ele, porque a gente quer estar atento se em algum momento a gente ou a liderança se desviar do princípio da palavra de Deus, da sua palavra. Então nos ajude nessa jornada, nos ajude a reconhecer a próxima geração, nos ajude a olhar e entender que o Senhor começou uma obra na próxima geração, nos ajude a dar espaço para as gerações, para que trabalhem, caminhem, para que possam ir muito mais além do que a gente foi. Em nome de Jesus, que a nossa vida, o nosso ministério, esta igreja, seja para a sua glória, em nome de Jesus, Pai. Amém.